Olá pessoas, eu sou Natasha e estou redemoinhando e hoje nós vamos ver o capítulo 4 do Diário de Leitura do Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa do Robert Darnton. Bem, esse vídeo faz parte do projeto Papo de Historiadoras, vocês já estão cansados de saber disso. Vou deixar a playlist para quem quiser saber mais dos outros capítulos, que são muito legais também. Cada um com um tema muito diferente do outro, né? Então vamos lá. O capítulo 1 falou dos contos de fadas, então falou dos camponeses, o ponto de vista dos camponeses da França do século XVIII. O segundo capítulo falou do grande massacre de gatos, do ponto de vista dos trabalhadores urbanos artesanais de Paris do século XVIII. O terceiro capítulo falou do ponto de vista da burguesia, e esse quarto capítulo vai nos contar um pouquinho sobre o mundo intelectual do século XVIII, mas do ponto de vista de um inspetor de polícia. É muito bom esse capítulo. O título dele é Um inspetor de polícia organiza seus arquivos, a anatomia da República das Letras. Então, só para vocês terem uma ideia, o autor do nosso documento principal desse capítulo chama-se Joseph de Méry. Ele é inspetor de polícia do comércio livreiro, então ele inspeciona os livros e os autores, que a gente vai chamar aqui de intelectuais, embora na época não houvesse essa categoria, e aí nós vamos ver o porquê disso. Olha só, vou ler um trechinho. Embora a palavra intelectual, para designá-los, ainda não existisse, os intelectuais já se multiplicavam em águas furtadas e cafés, e a polícia os mantinha sob vigilância. Nosso policial, Joseph de Méry, era inspetor do comércio livreiro, então também inspecionava os indivíduos que escreviam os livros. O que acontece? Esse Joseph de Méry, inspetor de polícia, escreveu uma ficha para cada autor que ele investigou. Ninguém sabe direito para quê, qual era o objetivo dessas fichas, mas parecia, pelo que o nosso historiador percebeu, as pistas que o cara deixou, é que era mais para uma organização pessoal do que para mandar para algum superior, esses relatórios. São relatórios que vão desde o ano de 1748 até 1753 e que, bastante sistemáticos, contêm algumas informações sobre os escritores que ele está investigando, tudo bem padronizado, com cabeçalho, com data, com nome, com endereço, arquivados em ordem alfabética, e não era só texto. O investigador ele também colocava junto bilhete, carta, tudo que pudesse servir para catalogar esses escritores. Ou seja, ele criou dossiês sobre esses intelectuais sem ter esse objetivo final, né? Os historiadores piram. E sobre o estilo dele, apesar de serem relatórios, são anotações muito pessoais, como eu falei, ele faz para ele mesmo. Então, além de colocar esses dados mais objetivos, nome, endereço e tal, ele também expressa a sua opinião sobre o escrito do cara. Tipo, ele fala do estilo que o cara escreve. Ele faz uma mini resenha. Ele exerce vários julgamentos literários aí. Olha a observação do historiador. Seria um erro, portanto, tratar os relatórios de de Méry como dados exatos do tipo que se pode encontrar num censo moderno. Ou seja, ele não é super objetivo. Ou melhor, ele não é objetivo da mesma maneira que os censos modernos. Mas seria um erro ainda maior minimizá-los por excessiva subjetividade. De Méry tinha um conhecimento mais íntimo do universo das letras no século XVIII que qualquer historiador pode esperar adquirir. Seus relatórios fornecem a primeira pesquisa conhecida dos escritores como grupo social e o fazem no momento crítico da história literária. Além disso, podem ser aferidos num confronto com uma vasta série de fontes biográficas e bibliográficas. Quando se termina de trabalhar com todo esse material e de compilar as estatísticas, pode-se apreciar a primeira visão clara da República das Letras na Europa no início da modernidade. Ou seja, são documentos riquíssimos para se estudar a Europa no século XVIII. Lembrando que o século XVIII é chamado século das luzes, é o século do iluminismo. O iluminismo é uma ideologia burguesa
que vai valorizar, entre outras coisas, como liberdade, por exemplo, também o conceito de razão. E acredita que o conhecimento deve ser acessível para a população de maneira a torná-la menos ignorante, menos supersticiosa. Então aqui, por isso que as letras, os livros adquirem uma importância maior, cada vez maior, a partir do século XVIII. No total, ele tem 434 relatórios sobre escritores do século XVIII. Só que aí nós temos um problema. Quem que a gente pode considerar escritor de fato? Alguém que publicou uma coisa só e foi uma publicação efêmera pode ser considerado um escritor? Ou seja, qual que é efetivamente no século XVIII a população literária, população que produz literatura em Paris? Então os historiadores, através dos dados recolhidos desses relatórios do Demery, montaram quadros para conseguir mapear mais ou menos qual o perfil do escritor do século XVIII na França, né? Nós temos, por exemplo, no primeiro quadro, as idades dos autores em 1750, que são essas barrinhas. Aqui, no mapinha da França, né? Quadro 2, local de nascimento dos autores. Então você tem os pontinhos indicando onde nasciam mais autores, com grande predominância da região norte, que era um pouquinho mais industrializada, né? E no quadro 3 nós temos as posições socioocupacionais dos autores. Tipo, quais profissões eles exerciam além de escritores. E aí, sobre essas posições socioeconômicas, nós temos mais ou menos 17% dos escritores sendo nobres, e esses nobres escreviam por pura vontade de escrever. Eles não queriam divulgar tanto suas obras, muitas vezes eram obras consideradas frívolas, eles não estavam preocupados com o mercado. 12% eram clérigos, ou seja, eles tinham a profissão religiosa e a atividade secundária de escritores, e praticamente 70% fazia parte do terceiro estado, que é a burguesia e o povo. Só que poucos eram burgueses no sentido de serem comerciantes e donos de fábricas, de indústrias, né? A maioria fazia parte das classes médias urbanas, como advogados, jornalistas, médicos, e muitos também faziam parte da administração, mas de escalões inferiores. Só para vocês terem uma ideia, 36% desse total de escritores exercia alguma profissão ligada à parte intelectual, como jornalistas ou professores, por exemplo, tutores, bibliotecários, enfim. Ou então eram patrocinados, e a gente já vai falar dos patrocínios. E eu achei curioso que 6% desses escritores eram lojistas, artesãos, como o nosso escritor do Grande Massacre de Gatos. Então, é uma população bastante simples, esses 6%. Trabalhadores relativamente humildes, né? Porém, a classe camponesa não participava da vida literária do século XVIII na França. Aliás, a escrita era uma melhoria considerável em relação aos pais dos escritores. Geralmente eram muito pobres, muitas vezes camponeses. E outro dado interessantíssimo que ele traz aqui é que desses 400 e tantos escritores, só 16 registrados eram mulheres. Dá uma olhada. As escritoras muitas vezes voltavam-se para a literatura depois de enviuvarem ou se separarem dos maridos. Depois ele conta algumas histórias tristes que são relatadas pelo investigador, né? Escritores presos, escritores endividados, doentes, um monte de coisa assim. 10% dos escritores registrados ali foram presos pelo menos uma vez na vida, num presídio de Estado, como a Bastilha, por exemplo. A Bastilha era uma prisão de presos políticos, não era de presos que cometiam crimes comuns como assassinato, mas sim crimes de oposição à monarquia, coisas do tipo. Por isso que depois a Bastilha vai virar o símbolo da Revolução Francesa. Ou melhor, a queda da Bastilha vai virar o símbolo da Revolução Francesa. Então, em 1789, a Bastilha vai virar propaganda dos revolucionários. Porém, nesse período que a gente está falando, 1750, praticamente 40 anos antes do início da Revolução Francesa, esses escritores ainda não têm essa consciência revolucionária. Eles são apenas pessoas rebeldes. Depois ele fala um pouquinho mais sobre esses relatórios como discursos e não como documentos
extremamente neutros. E aí a gente pensa assim, né? Então significa que esse policial, o Demery, era um investigador do tipo detetive para descobrir conspirações? Uma caça às bruxas? Na verdade, não. Apesar de haver um aspecto perigoso nos escritores que a gente já vai falar. Ele funcionava mais como um sensor da população, principalmente a população intelectual, para que os Bourbon, que era a família real na época, tivessem noção do seu reino, né? Dos números da população. Agora uma má notícia. Lembra aqueles dossiês que eu falei que os historiadores piram, porque o cara conseguiu organizar um monte de documentos diferentes e tal? Os dossiês desapareceram. Porém, a gente sabe que eles existiram por várias referências que o investigador faz na folha principal. Então a gente sabe que eram recortes de jornal, folhetos de livreiros, cartas e relatórios de espiões contratados pela polícia. Esse arquivamento era uma tentativa de organizar, de ordenar o mundo. Da mesma maneira que no capítulo 3, o burguês vai tentar ordenar a cidade, falando da procissão, mas é outro tipo de ordenamento, né? O próximo capítulo também vai falar um pouquinho de ordenamento. Um aspecto super interessante é que o policial ele faz descrições físicas dos escritores. Por quê? Não tem fotografia na época, ele não sabe exatamente quem é. Então ele precisa descrever de uma maneira que ele reconheça quando vir na rua um desses escritores. E são descrições físicas super carregadas de significado. Então eu vou ler algumas aqui só para vocês terem uma ideia. Voltaire é um dos grandes filósofos iluministas, né? A descrição do Voltaire era alto, seco, com o aspecto de um sátiro. As descrições envolviam algo mais do que o impacto de uma imagem no globo ocular. Estavam carregadas de significado. Desagradável, parecendo um sapo e morto de fome. Era Bainville. Gordo, desajeitado e com o aspecto de um camponês. Era Caylus. Desagradável, moreno escuro, baixinho, sujo e nauseante. Era Jourdan. E ele continua, ó. Esta prática de ler os rostos à procura de caráter provavelmente decorria da fisionomia, uma pseudociência que surgiu durante o Renascimento e que se espalhou por toda parte durante os séculos seguintes. Você lê a personalidade da pessoa a partir do rosto dela. Quando o policial vai descrever a história desses escritores, porque tem uma mini biografia de cada um, ele faz de uma maneira até bastante literária. O Darnton fala o seguinte: algumas pareciam até resumos de romances. A gente tem estruturas muito parecidas até com as dos contos de fadas camponeses que vimos lá no capítulo 1. Então, assim, apesar de serem bastante subjetivas, essas anotações do Demery fazem parte do contexto, fazem parte de um repertório cultural, de um repertório simbólico, do qual ele compartilhava naquela época. Então, como em todos os outros documentos que a gente já viu, é a partir da leitura das entrelinhas, das coisas que a gente acha um pouco esquisitas naquele documento, é que a gente vai ter a chave para poder enxergar um pouquinho o pensamento no século XVIII. Olha só, o Darnton fala: para decifrar o código comum a todos eles, a todos os grupos sociais ou a todas as pessoas ali daquele meio, é preciso reler os relatórios, buscando o que se acha em suas entrelinhas, o que era pressuposto e por isso não foi dito. O que você não precisa explicitar é o que todo mundo vai entender quando lê. Só que hoje talvez a gente não entenda tudo. Então o historiador aqui vira um detetive. A gente vai ter que procurar nos fragmentos, nos silêncios, o que o cara está dizendo e o que isso tem a ver com o pensamento deles na época. Por exemplo, em todos os relatórios do policial aparecem relações de parentesco, clientelas e proteções. Esse tráfico de influências, esses patrocínios, essas trocas de favores, eram todas consideradas absolutamente normais pela polícia. Por isso, não era uma coisa destacada no texto. Só falava, ó, esse daqui recebe dinheiro de não sei quem para poder publicar o livro. Era muito difícil um escritor, nesse momento, se sustentar só da sua escrita. Então ele precisava de ajuda financeira se ele quisesse ser só escritor. Outra coisa que ele não menciona: mercado literário. Nos documentos,
está ausente a menção a um grande e consolidado mercado literário como a gente tem hoje. Como eu falei, era raro você encontrar um escritor cuja profissão fosse escritor. Olha só, quando estavam desesperados por dinheiro, os escritores geralmente caíam em atividades marginais, como contrabandear livros proibidos ou espionar os contrabandistas para a polícia. Não podiam esperar enriquecer com um best-seller, porque o monopólio que os editores tinham dos privilégios do livro e a indústria da pirataria impossibilitavam grandes expectativas em torno das vendas. Jamais recebiam direitos autorais, mas vendiam manuscritos por somas brutas, ou certo número de exemplares do livro impresso que comerciavam ou davam a protetores em potencial. Os manuscritos raramente alcançavam grande preço. E outra possibilidade era se casar. Quer dizer, como a gente viu, para as mulheres o casamento era um impedimento para escrever, porque elas partiam para a literatura a partir do momento que elas se separavam ou o marido morria. Mas para os homens, um bom casamento, o que é um bom casamento? É um casamento que traga dinheiro, né, cujo cônjuge tem uma determinada condição social boa. Para o homem escritor isso vale a pena, porque ele vai ter um financiamento, uma espécie de patrocínio. Ainda assim, muitos não se casavam. E a carreira de escritor também estava super envolvida de preconceitos. Geralmente eram pessoas pobres mesmo. Se a pessoa fosse escritora e não tivesse alguma outra atividade remunerada. Então a gente está num momento de um pouco de nebulosidade conceitual aqui em relação aos escritores. Porque o escritor ainda não tem esse status de carreira independente que a gente tem hoje. Inclusive, utilizava-se uma categoria para se referir aos escritores, que era garçom. Garçom significava que ele era um menino, um garoto, mesmo que o cara tivesse 50 anos, usava-se a palavra garçom para se referir a um escritor que era só escritor. O que denota a marginalidade dessa profissão, né, na época. Para vocês terem uma ideia, muitos escritores eram espancados nessa época por conta da expressão da sua opinião. Claro que não eram grandes escritores, assim, super conhecidos, né? Eram os menores, eram os mais pobres, os menos reconhecidos mesmo. Principalmente se eles ofendessem personalidades nobres, enfim. E alguns escritores também se envolviam em brigas com críticos e resenhistas, porque eles não gostavam das críticas e acabavam partindo para a porrada. E aí nós temos uma parte muito legal, que é essa noção de perigo que os escritores trazem e que interessa também ao nosso policial. A gente tem alguns tipos suspeitos, alguns tipos considerados mais suspeitos nos relatórios. O perigo dos escritores aqui tem a ver com a capacidade que eles têm de destruir uma reputação. Ou seja, escrever cartas anônimas às autoridades contra o seu inimigo, ou falsificar cartas, ou qualquer coisa desse tipo, era considerada extremamente perigosa. O Darnton fala o seguinte: a habilidade em comprometer alguém parecia especialmente ameaçadora, num sistema em que os indivíduos subiam e caíam de acordo com a sua reputação. E é claro que as pessoas humildes tinham uma reputação mais baixa. Então quem temia os escritores eram pessoas que poderiam ter a sua reputação arruinada por eles. Aqui nós temos uma alta preocupação com a reputação do rei, que era o Luís XV na época. Por isso havia uma investigação mais intensa e mais prisões na Bastilha para escritores panfletários que faziam sátiras do rei. Porém, esses panfletos, esses poemas satíricos, eram muito mais vistos como uma insurreição, uma rebelião, do que como boatos, que é o que a gente veria hoje, né? Tipo, fofoca, brincadeira, piada. Eles viam como uma insubordinação contra o rei. Até porque você panfletar poemas desse tipo, por exemplo, tem um alcance grande e um efeito grande na opinião pública, né? Outro aspecto interessante é que o nosso policial ele escreve sobre vários autores iluministas, como Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, mas ele nunca menciona o iluminismo. O iluminismo como um conjunto de ideias sólidas, enfim. Ou seja, esse não era um conceito já formado na época, é um conceito posterior. Ou pelo menos não era um conceito conhecido do público em geral. O Diderot, que a gente vai ver melhor no próximo capítulo, era considerado um cara perigoso pelo nosso Demery, porque ele era um livre pensador.
E ele era um cara bastante antirreligioso. Ele era anticlerical, ele tinha uma característica ateísta e ele defendia bastante a popularização da ciência. Como eu falei, o iluminismo tem essa premissa, né? Aliás, o Diderot e o D'Alembert vão ser os autores da enciclopédia, que a gente vai ver no próximo capítulo. Qual que é o problema da irreligião? Para o nosso investigador, essa irreligião, esse ateísmo, minavam a autoridade da coroa, porque a política era muito ligada à religião, né? Não eram ainda coisas separadas. Ainda não são coisas separadas. Pronto, vou ler aqui só a conclusão para vocês, ó. Nenhuma fórmula sociológica fará justiça a todos eles, a todos os relatórios, a todos os escritores, porque a República das Letras era um vago território espiritual, e os escritores permaneciam espalhados pela sociedade sem uma identidade profissional clara. Não obstante, ao identificar Diderot, Demery distinguiu o elemento crítico do antigo regime e que necessitava de vigilância especial, dentro da perspectiva da polícia. Observando a polícia vigiar as tendências de Diderot, vê-se a obscura figura do intelectual tomar uma forma perceptível e emergir como uma força a ser considerada na França do início dos tempos modernos. E aí no final do capítulo nós temos um apêndice com 3 relatórios, falando então um pouquinho sobre 3 escritores, e são documentos aparentemente objetivos, mas quando você começa a dissecá-los, você percebe essas características que o Darnton apontou brilhantemente pra gente no capítulo 4. Então esse 4º capítulo fala dos intelectuais do século XVIII, só que com categorias diferentes das que a gente tem hoje, com um tipo de documentação muito interessante que é raro, que é essa sistematização toda, né? A gente tem essa tentativa de ordenar o mundo, de organizar os conhecimentos e da falta de um mercado literário e da carreira de escritor como a gente vê hoje em dia. A gente continua o Diário de Leitura no próximo vídeo. Deixa um joinha aí embaixo se você gostou. Obrigada por acompanhar até aqui. Eu sei que não é fácil, mas também não é fácil fazer os vídeos, então valeu mesmo. E a gente se vê no próximo.